Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão vendo esse canal. Eu sou o professor Vieira, para aqueles que não me conhecem, e esse canal é o canal Antônio Vieira, que tem como propósito colaborar com o ensino e com todos aqueles que têm a topografia nos seus currículos profissionais. Neste vídeo de hoje vamos comentar uma questão para concurso de engenheiro de agrimensura da companhia Celesc de 2018, especificamente a questão 33. A questão 33 é assim enunciada: as cartas topográficas 1/50.000 do SCN, o Sistema Cartográfico Nacional do IBGE, foram produzidas em que projeção cartográfica? Então ele está querendo saber a projeção cartográfica em que essas cartas 1/50.000 foram produzidas. E vem aqui uma série de opções com a opção do gabarito já marcada. Primeiramente, a projeção policônica. Não é a policônica. A policônica é uma projeção analítica, né? Pode ser interpretada geometricamente como sendo uma série de cones cujos centros vão se localizar no eixo vertical da projeção, e de modo que o país inteiro é representado nessa projeção. Ela foi mais usada para cartas geográficas, assim, para mapear o território inteiro dos Estados Unidos da América, e também algumas cartas do território nacional brasileiro foram feitas nessa projeção cartográfica. Opção B, na projeção cônica normal de Lambert-Secante. Também não é. A projeção cônica normal é aquela em que o eixo do cone está vertical, né? Foi idealizada por Lambert, e secante significa então que o cone secciona a Terra, no caso, na sua forma esférica ou elipsóide, em dois paralelos que são chamados paralelos de secância. A opção C fala da mesma projeção normal de Lambert, conforme ela aqui aborda a mesma projeção, mas já então destaca a questão da propriedade de conformidade dessa projeção de Lambert não deformar os ângulos. É a propriedade de conformidade. E a opção D, tida como certa, diz que é a projeção cilíndrica transversa de Mercator secante, e a opção E, falando que é a projeção cilíndrica transversa de Mercator tangente. Então é uma curiosidade aqui que eu quero bater um papo, conversar assim mais com vocês neste vídeo de hoje, a respeito dessa nomenclatura usada por essa banca examinadora, chamar a essa projeção cilíndrica transversa de Mercator secante como sendo a projeção cartográfica usada na construção das cartas 1/50.000 pelo IBGE. Então, isto é uma questão de semântica, né? É o que eu quero tratar com vocês. A questão do significado das palavras. Essa projeção cilíndrica transversa secante, como se entende corriqueiramente, é uma imagem geométrica que se faz do sistema UTM, da Universal Transversa de Mercator, um cilindro transversal à Terra. Ele aqui é cilindro, então o cilindro sendo menor seria transversal à Terra. A Terra na forma elipsóide, essa seção normal do cilindro seria uma seção elíptica, né? E o cilindro, então, imaginando-se nessa concepção, desenvolvido
daria como uma rede de coordenadas geográficas, uma rede geográfica, os meridianos com a concavidade voltada para o meridiano central, que seria aquele meridiano de simetria, né? No caso de tangência, ou se fosse secante, era um meridiano reduzido em sua escala, e os paralelos com curvas com a concavidade voltada para os polos, para o Polo Norte e para o Sul. Então, o que muita gente faz confusão é achando que a projeção UTM, né, esse sistema UTM, é a transversa de mercados. Na realidade, são diferentes, são conceitos diferentes. Eu já tratei disso em vídeos aqui e vou reforçar isso, conversar um pouco mais. Então, esse TM, que é a transversa de Mercator, é como se nós pegássemos a projeção de Mercator, aquela na sua modalidade equatorial, e fizéssemos um giro de 90 graus no cilindro, de modo que o cilindro, ao rodar 90 graus, ele ficasse transversal, o eixo do cilindro ficasse transversal ao eixo da Terra. Depois, então, desenvolvendo-se os meridianos e os paralelos, aqui seria o meridiano central, e os paralelos ficariam com as curvas com a concavidade voltada para os polos, Polo Norte e Polo Sul, e os meridianos, aqui o Brasil, a América do Sul, né, com a concavidade, os meridianos com a concavidade voltada para o meridiano central. Seria isso, né? Então são sutilezas, são conceitos assim, apelações geométricas que se fazem quando se foge das questões de dedução analítica dessas projeções e das consequentes explorações dessas propriedades, dessas curvas, à luz das equações analíticas, né? Quem batizou essa projeção UTM foram os ingleses. Os ingleses chamaram essa projeção UTM de a projeção conforme de Gauss. Então, a projeção conforme de Gauss, aquela projeção de Gauss que ele criou em 1822 para fazer um mapeamento cadastral de Hannover, foi uma grande criação. Os ingleses a chamaram de UTM, Universal Transversa de Mercator, por causa da sua analogia geométrica com esse cilindro. Mas causa, assim, uma confusão. Para o principiante, para o estudante, ou para quem não tem assim, uma formação teórica mais apurada, fica parecendo que essa projeção UTM, que essa projeção de Gauss, é uma projeção geométrica em que o cilindro é ou tangente ou secante à Terra. Mas isso é uma sutileza, né? Por isso que eu falei nesse vídeo que é uma questão de semântica, né? O certo mesmo é dizer, ao se falar no sistema UTM, sistema UTM da projeção conforme de Gauss. O nome da projeção, a projeção cartográfica usada nesse sistema UTM é a projeção conforme de Gauss. Isso quer dizer que a projeção UTM, esse sistema UTM, é chamado assim, projeção UTM, no linguajar coloquial, mas ele na realidade, esse sistema, ele tem uma projeção, ele não é uma projeção, ele usa a projeção conforme de Gauss. E aquele sistema, então, para quem já viu ele de alguma forma, ele então é formado usando um certo elipsoide, os meridianos espaçados de tantos e tantos graus, os meridianos centrais múltiplos, ou de 3 ímpares ou pares, dependendo lá da evolução histórica que tiveram, mas no sistema cartográfico brasileiro são os múltiplos de 3 ímpares e os meridianos extremos do fuso, né, desse sistema de aplicação parcial,
são os meridianos que coincidem com a Carta Internacional ao milionésimo. Quer dizer, esse é o sistema usado nas cartas 1/50.000 do IBGE. A projeção usada na construção das cartas 1/50.000 é a projeção conforme de Gauss. Não é a projeção cilíndrica, transversa, com 2 paralelos de secância. Não é. Aquilo ali está se traduzindo uma imagem geométrica como se aquilo fosse uma projeção. Na linguagem coloquial, pode-se até falar, mas é preciso que se saiba do que se está falando. É preciso saber o significado dessas palavras. É uma questão de semântica. Então, para não pairar dúvida, nós temos aqui, olha, aqui são as equações da projeção transversa de Mercator. Nós temos a equação normal, aquela de Mercator, a cilíndrica equatorial, e se fizermos uma projeção com o cilindro transversal ao eixo da Terra, então o meridiano, um dos meridianos, vai se projetar em verdadeira grandeza. E para ter aquela analogia, para ser a transversa de Mercator, quem faz o papel desses novos meridianos, os meridianos fictícios, são ortodrômicas, né? Curvas traçadas normais a esse meridiano central. Então, numa esfera, aquelas curvas, falsos meridianos perpendiculares àquela linha de tangência que seria o meridiano central, eles todos convergem em um ponto que é chamado um polo fictício. Então vai se formar assim uma projeção transversa de Mercator. E aqueles meridianos, esses fictícios e os paralelos fictícios, não são os que são representados na carta transversa de Mercator. Na carta transversa de Mercator são projetados os paralelos e os meridianos verdadeiros. Então, faz-se a transformação desses meridianos e paralelos fictícios para os meridianos e paralelos geográficos, usando-se a trigonometria esférica. E essas são as fórmulas que permitem determinar num reticulado auxiliar as coordenadas x e y desse reticulado auxiliar, que permitem se desenhar ponto a ponto os paralelos e os meridianos geográficos e ter assim o gráfico daquelas projeções dos meridianos e dos paralelos. Por outro lado, as equações do sistema UTM da projeção conforme de Gauss, quer dizer, da projeção em que as cartas 1/50.000 do IBGE foram feitas, as equações desse sistema UTM, dessa projeção conforme de Gauss, são essas aqui, ó, que estão aqui, ó. Então, num reticulado auxiliar, nós temos esse M, que é a retificação do meridiano desde o Equador até o paralelo de latitude φ, e aqui, então, são as equações, aquelas que transformam os paralelos e meridianos, né, distantes do meridiano central de delta lambda e a latitude, uma certa latitude φ, para o sistema cartográfico de Gauss, o sistema da projeção conforme de Gauss. Então, reparem que são equações completamente diferentes, assim como a concepção dessas projeções é completamente diferente. Então, essa projeção conforme de Gauss, ela não é a equação, não são equações da projeção transversa de Mercator, são questões diferentes, tá? Isso é interessante que você saiba isso. Então, um enunciado certo dessa questão 33 seria assim, ó: as cartas topográficas 1/50.000 do Sistema Cartográfico Nacional do IBGE
foram produzidas em que projeção cartográfica? Então está querendo saber em que projeção cartográfica. A opção certa é essa. A projeção cartográfica das cartas topográficas é a projeção conforme de Gauss. Essa que é certa. Quer dizer que se algum candidato, por acaso, errou ou fez confusão, ele podia até impetrar um recurso e essa questão aqui ficar sob júdice e ser anulada. Então, aproveitei essa oportunidade para, mais uma vez, destacar que a projeção UTM, né, essa chamada projeção UTM, isso é um termo assim, coloquial, que a projeção do sistema UTM é a conforme de Gauss, tá, senhores? A projeção é a de Gauss, é a conforme de Gauss. O sistema UTM foi batizado, né? Foi o batismo que os ingleses deram à projeção conforme de Gauss. Então, muito obrigado, era só isso que eu tinha a falar com vocês e até a vista, pessoal.